Olá, meus amados irmãos em Jesus, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, este momento que o nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias nos concede, esse momento que nós temos para preencher a nossa alma, esse momento do nosso dia que nós nos reunimos aqui como uma grande família, como irmãos, para poder acolher uma luz de Jesus e do Evangelho segundo o Espiritismo em nosso coração. Então hoje, antes de iniciarmos a nossa reflexão, para a gente começar a nossa manhã, começar a nossa terça-feira com o coração mais sereno, vamos elevar o nosso pensamento em uma prece. Nós convidamos a todos para a gente fechar os nossos olhos da vida material, tranquilizar o nosso coração em Jesus e pedir para o Cristo, humildemente, que Ele abra as portas da nossa alma para o ensinamento de hoje e que após ouvirmos as palavras do Evangelho, que cada um de nós possa ser um instrumento da sua paz, que possamos hoje levar paz, levar amor a todos os nossos irmãos, que hoje nós possamos ser o reflexo vivo dos ensinos de Jesus, dos ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus se faça presente e que Deus proteja e esteja também conosco. Que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, é com muito bom coração, é com muito carinho que a gente se encontra aqui todos os dias para uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, hoje nós vamos dar sequência a uma passagem que nós iniciamos a reflexão dela ontem. Essa passagem se encontra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19 ao 21. Lembremos que ontem a gente refletiu o item 18, então hoje estamos aqui, como a gente disse, dando sequência à passagem da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vejamos que, ao ler essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ressalta ao nosso olhar um ponto de reflexão muito importante para a gente conversar. É um ponto de reflexão um pouco delicado até. Então a gente vai tratar aqui esse tema com muito respeito e a gente também vai precisar voltar um pouquinho na história para a gente expandir o nosso olhar e compreender o ponto central da nossa reflexão. Vejamos só, para a gente entender o ponto central da reflexão, vamos precisar primeiro voltar na história. E hoje a gente vai voltar lá antes de Jesus, antes da vinda do Cristo. A gente vai fazer esse percurso até os dias atuais para a gente compreender a passagem, o ensino da passagem de hoje. Então vejamos que na Terra, antes da vinda de Jesus, antes mesmo dos povos acreditarem em um só Deus, lembremos que eles compartilhavam da ideia de vários deuses. E nessa época, eles ofereciam muitos sacrifícios aos deuses, ou seja, eles, por medo às vezes da punição desses deuses ou quando queriam conquistar algo, eles ofereciam sacrifícios infelizes, na verdade, a esses deuses, sacrifícios imorais. Esse era o cenário da Terra há milênios de anos atrás. Só que depois, quando foi chegando, a gente vem aí a chegada de Moisés, chegada da unicidade de Deus, essa ideia do Deus punitivo ainda continuou um pouco. Era compartilhado ainda na época de Moisés a visão de que Deus ainda era um pouco seletivo, Deus ainda era um pouco um Deus vingativo, um Deus punitivo, ou seja, se algo acontecesse de ruim em sua vida, com a sua colheita, que era muito comum naquela época, ou com a sua família, era porque Deus estava com raiva e aí isso aconteceu. Essa era a visão que se tinha há milênios de anos atrás. Isso, gente, antes da vinda de Jesus. Então as pessoas, elas tinham muito medo de Deus. Elas temiam a Deus.
Ou seja, tinham medo de falar algo e Deus ficar com raiva e mandar, às vezes, algum desafio, alguma prova para elas. Eles tinham esse olhar ainda de muito medo, de muito receio, um olhar muito afastado ainda de Deus. Essa era a visão que se tinha. Mas vejamos que aqui a gente está falando um pouquinho de forma resumida para a gente ir chegando aos poucos no ponto central da nossa reflexão, tudo bem? Então vejamos que essa ideia de um Deus agressivo, de que tudo que às vezes acontecia de ruim era porque Deus queria e essas coisas aconteceram de ruim porque Deus estava com raiva e isso acontecia. E aliás, além dessa visão, antes mesmo da vinda de Jesus, tinha-se a visão de que se você fizesse algo errado, você estaria condenada ao sofrimento eterno. Não teria opção. Fez algo errado, algo que desagradou a Deus, estaríamos condenados ao sofrimento eterno. E esse tipo de pensamento que era compartilhado naquela época dava muito medo nos corações, dava muito medo nas pessoas. Então elas se afastaram de Deus no seguinte sentido: respeitavam, mas era um temor muito grande a Deus. Só que vejamos, com a vinda de Jesus, Cristo nos aproxima de Deus. É Cristo que vai nos conduzir à visão de que Deus é o nosso Pai. De que Deus é um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que não nos quer ver sofrer, mas um Pai que quer nos ver vitoriosos na vida. Jesus traz essa visão de um Deus bondoso, de um Deus que ama a todos os teus filhos. Vejamos que quando Cristo traz essa visão de pai e filhos, ele nos aproxima de Deus. Vejam só, um pai, ele ama, ele zela, ele tem carinho pelos seus filhos. Então começou a mudar um pouquinho essa visão de Deus que se tinha. Um Deus punitivo já foi cambiando a um Deus um pai, um Deus que nos ama. Só que a nossa sociedade, por muito tempo, mesmo Jesus nos esclarecendo que Deus não nos quer ver sofrer, Deus não quer nos condenar ao sofrimento eterno, mas Deus nos ama. Deus quer ver teus filhos no caminho do bem. Mesmo Jesus compartilhando essa visão e esses ensinos, a nossa sociedade, por muito tempo ainda, continuou nutrindo a ideia que se deveria ter medo de Deus, que se deveria temer a Deus. Ou seja, ainda continuou sendo nutrido uma ideia muito forte de que se você falhasse, se você fizesse algo que fosse desagradar a Deus, ainda estaria condenado eternamente a um sofrimento. Um sofrimento que não teria como você sair daquela situação. E essa visão, aí vejamos, olha, ela ainda continua um pouquinho, mesmo depois de Jesus, por muitos séculos na nossa sociedade. Mas eis que vem o Espiritismo, essa grande doutrina que nos esclarece tanto. O Espiritismo vem e vai nos explicar realmente de forma um pouco assim racional, com uma base também filosófica. O Espiritismo vem nos explicar sobre várias questões para tirar esse medo de Deus e nos mostrar uma visão um pouco mais esclarecida sobre muitas questões da nossa vida. Vejamos só, porque antes do Espiritismo também ainda se acreditava que se algo acontecesse, era fatalidade, de que se algo ruim acontecesse na sua vida, era porque Deus estava te castigando de alguma forma. Ou se você estava em uma condição X que não era uma condição muito favorável, era porque Deus quis, te colocou ali e era isso. Então ainda tinha essa visão, sabe? Do silenciar e aceitar, mas sem compreender. E o Espiritismo ele quebra muito isso, porque o Espiritismo ele abre realmente as janelas e traz esclarecimento. A gente tem sim que respeitar a Deus, porque Ele é o nosso Pai. Deus é o Criador. Mas agora com a doutrina espírita a gente compreende um pouquinho mais o que Jesus iniciou lá há tempos atrás, sobre essa compreensão de um Deus que nos ama. Então, o Espiritismo vem nos esclarecer isso. Aliás, ele já inicia nos esclarecendo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Qual é a primeira pergunta? O
que é Deus? Kardec ele já faz essa pergunta para realmente nos falar o que é Deus. E os bons espíritos vão nos responder: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, isso aí já quebra aquele olhar de Deus punitivo, de estarmos às vezes desagradando a Deus. Não, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Novamente, quebra aquele olhar de antes, de que Deus estaria às vezes sentado, vou usar esse exemplo, esse simbolismo que às vezes é muito utilizado, de que Deus estaria sentado em um trono, mandando e desmandando, tendo favoritos e tendo aqueles que não eram privilegiados, aqueles que eram para o castigo eterno e aqueles que não iriam para o castigo eterno. É como se tinha essa visão. Deus ficasse ali, observando cada movimento de seus filhos, o que eles faziam ou não faziam, ou o que desagradaria ou não. Ou até mesmo punindo ou selecionando alguns filhos. O Espiritismo quebra essa visão, nos explicando que não, Deus ele é a inteligência suprema, Deus é o Criador. Ele é a causa primeira. Deus não está observando o que cada filho está fazendo e falando, olha, deixou de fazer isso, agora vai ser punido. Não. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Pai misericordioso, Deus é a inteligência suprema, Deus é perfeição. Vejamos só, o Espiritismo ele vem nos esclarecer isso somando ao que Jesus já havia começado a explicar para a nossa sociedade. Fora isso, o Espiritismo ele também nos explica sobre as leis divinas. Vejamos só, o Espiritismo nos explica sobre as leis de Deus, sobre as leis que são imutáveis, são leis perfeitas, leis de extrema justiça e bondade, que todos nós, como filhos, estamos sujeitos. São leis que estamos sujeitos. Um exemplo, a lei da reencarnação. Todos estamos sujeitos a essa lei da reencarnação. É uma lei de justiça. Olha só, o Espiritismo novamente, ele quebra, ele tira essa visão de estar fadado ao erro eterno, estar fadado ao sofrimento eterno e nos mostra que, olha, tem uma lei divina aí, a lei da reencarnação. E através dessa lei, nós como filhos temos a oportunidade de retornar à matéria e evoluir. Não estamos fadados ao sofrimento eterno, mas nós estamos fadados à perfeição, a chegar à perfeição um dia. Mas até lá, a gente vai precisar reencarnar e ir nos aperfeiçoando. E aperfeiçoando o vaso da nossa alma, digamos assim. Então, olha só, o Espiritismo ele vai trazendo essa visão para nós. Deus não é um Deus punitivo, mas é um Deus de bondade e justiça que concede oportunidade para todos os filhos. Não tem privilegiados, mas todos temos as mesmas oportunidades de progresso, todos temos ferramentas para evoluir, cada um dentro do seu cenário de vida, mas todos temos. Além disso, o Espiritismo também nos chama a consciência aí, a consciência para as nossas ações. Vejamos bem. Agora vamos voltar. A gente está trazendo tudo isso aqui para chegar no ponto da nossa reflexão, tudo bem? Agora vamos voltar um pouquinho lá atrás, aonde a gente começou. Lembremos que antes mesmo de Jesus, falavam-se de que se algo aconteceu de ruim na sua vida é porque Deus está te castigando. Estou falando aqui de uma forma um pouco informal, mas era esse o que era passado. E esse tipo de pensamento ainda continua muito enraizado na nossa sociedade. Nossa, se isso aconteceu na sua vida, porque Deus tá achando ruim aí com você, você fez algo que desagradou a ele. Só que isso, se pensar desse jeito, é como se Deus tivesse privilegiados ou filhos preferidos, não é mesmo? Mas aí o Espiritismo vem novamente e nos esclarece, como a gente disse, sobre as leis divinas. E dentro dessas leis, tem as leis das nossas ações. Que toda ação que a gente tem vai ter uma consequência. Ou seja, se hoje estamos colhendo algum sofrimento, algum desafio, alguma prova, alguma expiação penosa, é porque em algum momento nós tivemos uma atitude que a gente transgrediu a lei de Deus. E como a gente transgrediu, a gente vai precisar arcar com as consequências dessa transgressão. Compreendem? Olha só,
Como filhos, a gente tem que cooperar com a lei de Deus, cooperar com a lei do bem, cooperar com a soma ali, com a nossa evolução. Só que a partir do momento que a gente transgride a lei de Deus, a gente vai ter consequências com isso. Compreende? Consequências que podem vir através de uma prova, que pode vir através de uma expiação, que pode vir através de um infortúnio. São N variáveis. A gente vai ter que colher uma consequência de uma ação que a gente teve. Toda ação tem uma reação. Então vejamos que todos estamos suscetíveis a isso. Então o Espiritismo ele nos esclarece que nós somos responsáveis pela situação que a gente está, pelo cenário que a gente está na nossa vida. Se estamos dentro desse cenário, nesta existência, nas condições que estamos, é porque é a melhor condição que nós temos para evoluir. É porque é uma condição que a gente vai conseguir pagar as nossas dívidas, pagar os erros de transgressão da lei de Deus que nós tivemos, porque vai ser uma oportunidade de melhora que a gente vai ter. Não é porque Deus teve raiva de nós e impôs essa situação na nossa vida, mas é porque a gente teve uma ação ruim que transgrediu a lei de Deus e hoje vem uma reação aí para a gente conseguir superar isso, para a gente conseguir se aperfeiçoar. Olha como que isso é uma lei de justiça, porque se fosse um Deus punitivo, a gente estaria fadado ao sofrimento eterno. Mas não, Deus concede a oportunidade de a gente mudar esse cenário, de a gente fazer diferente. E aí, meus amados irmãos em Jesus, agora compreendendo tudo isso, a gente chega no ponto central da nossa reflexão. Eu vou destacar aqui para nós uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso hoje. Ou seja, essas consequências, elas não são eternas, jamais são eternas, a não ser que a gente fique eternamente no caminho do mal. Mas não, estamos fadados à perfeição. Então, as consequências das nossas faltas, elas não são eternas. Não existe essa coisa de pena eterna, de sofrimento eterno. Porque todos nós vamos ter condições de sair dessa condição de sofrimento e caminhar para uma condição de luz. Porque Deus é um Deus extremamente bondoso, Deus é nosso Pai, é o Criador, Ele quer nos ver progredir. Então Ele vai dar aos seus filhos oportunidades de crescimento moral. Vai ter etapas difíceis, vai ter etapas de sofrimento, mas tudo tem uma base ali, tem um porquê. Às vezes nessa vida presente, a gente não compreende. Chegará o dia que nós iremos compreender. E eu gostaria aqui de destacar, para a gente encerrar, mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, olha, não há uma infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e a seu retorno ao bem. Este trecho aqui é essencial para a gente compreender, tirar essa visão de que Deus ele está ali nos castigando o tempo todo, e não, Deus está nos concedendo a oportunidade de progredir, e que se hoje a gente está numa colheita difícil ali de infortúnios, é porque algo a gente semeou, que talvez a gente não consegue ter uma visão clara sobre isso ainda, mas é que algo a gente semeou e que essa condição nessa existência é uma condição que vai nos proporcionar um aprendizado. Algo iremos aprender. Então vejamos que não há, vou ler de novo, não há uma infração à lei de Deus que não tenha punição. Mas essa punição, meus irmãos, não é uma punição eterna, compreendem? Não é uma punição que a gente vai ficar em sofrimento eterno. É uma punição que a gente vai ter que trabalhar para poder pagar o que a gente fez. Trabalhar em que sentido? Passar por uma prova, passar por uma expiação, passar por alguma existência que a gente vai dar valor a algo que a gente não deu antes. Então, são punições pontuais para o nosso crescimento. Então, vejamos que Deus, ele tem uma misericórdia muito grande para todos os filhos que abrem o seu coração ao arrependimento e à mudança no caminho do bem. A partir do momento que a gente abre o nosso coração para o arrependimento, é nos concedido uma chance de mudança, é nos concedido uma luz para a gente seguir um novo caminho.
Então, olha como que a gente tem sempre a oportunidade de reparar o mal que a gente fez um dia. Olha só que esperançosa essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amados irmãos em Jesus, o ponto central que a gente gostaria de compartilhar aqui é um pouquinho, né, como que foi instaurada essa ideia de Deus punitivo e como que isso se estende, muitas vezes, até os dias atuais. E como que Jesus já veio trabalhando isso, nos aproximando de Deus, quebrando essa visão de Deus punitivo. O Espiritismo vem também, traz um sol de esclarecimento para todos nós, das leis divinas e nos convida à razão de muitos pensamentos, porque muitas vezes a gente culpa a Deus por coisas erradas que dão na nossa vida, a gente culpa a providência divina por situações de infortúnios, e isso é totalmente muito orgulhoso da nossa parte. E que Deus ele é totalmente bondoso, perfeito, misericordioso e concede a todos nós sempre oportunidades de mudança. É importante a gente pensar isso e que a essência da passagem de hoje é: não estamos fadados ao erro eterno, ao sofrimento eterno, mas todos temos oportunidade de mudar, mas a gente precisa dar o primeiro passo e querer seguir nessa mudança, deixar para trás, deixar no passado aquelas situações que vão gerar colheitas de sofrimento e começar a semear novas sementes, sementes no caminho do bem. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta foi a nossa mensagem desta terça-feira. Nós agradecemos a todos que estão aqui conosco, que essa mensagem possa ser depositada no nosso coração, que ela possa ser semeada. Bom, nos encontramos aqui amanhã com muito carinho, com muito bom coração. Lembrando que essa é uma mensagem do querido Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.